Já conhece a Anchor? Bem, eu também não conheci, mas deixa-me dizer que é a minha melhor amiga. Sabes porquê? Eu vou dizer. A Anchor é uma aplicação completamente grátis que te ajuda a fazer os teus podcasts em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta teres um computador e um telemóvel contigo. Mas sabes qual é a melhor parte? A Anchor ainda distribui os teus podcasts por todas as grandes plataformas, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Grover Podcasts e muitos mais. Por isso já sabes, se queres fazer um podcast, faz o download da app da Anchor ou então vai a anchor.fm. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje tenho cá comigo o meu amigo e colega de profissão Luís Oliveira, que neste momento está em Espanha numa academia de basquete e que nos vem hoje partilhar um bocado a sua experiência. Luís, antes de mais, obrigado por ter aceito o meu convite e estás aqui hoje para partilhares um bocado do que é a tua vida de basquetebol. Obrigado, eu Vasco. Digo-te que sou um seguidor assíduo do teu podcast. Dar-te os parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Tudo o que seja falar de basquete é positivo e estas iniciativas felizmente têm vindo em crescendo no nosso basquete e por isso parabéns a ti e muito obrigado também pelo teu convite. Espero que seja útil para quem nos esteja a escutar. Não, isso vai ser de certeza. E aí também acho que tens razão no sentido em que muito mais gente agora começa a fazer este tipo de iniciativas e começa a ter estes projetos. Porque eu acho que, principalmente, a dar a conhecer o que as pessoas não conhecem, o que as pessoas não conhecem a nível de treinadores que estão fora do país neste momento. Já tive aqui o Rui Costa, o Daniel Brandão, tu, e espero ter muitos mais, o Filipe da Silva também já tive, que é para também os treinadores da minha idade e talvez mais velhos que não tenham esse conhecimento poder saber o que se passa lá fora. Mas pronto, Luís, estás em Espanha agora, mas antes tens um historial aqui bastante longo. Desde 2011 estiveste no GDS até 2019, passaste por todos os escalões de formação, culminou com o Campeonato Nacional de Sub-19 na época passada, meus parabéns por isso. Acho que tanto tu como o Minhava já esteve aqui a dizer também que foi um trabalho em conjunto e eu acredito perfeitamente porque te conheço. Tens aqui seleções da Associação de Basquetebol de Setúbal nas festas de basquetebol, tanto em Sub-14 como em Sub-16. Estás ligado ao 3x3 cá em Portugal. Foste adjunto de Liga Feminina em algumas ocasiões. Conta-me como é que o Luís de agora vê o Luís de há 10, 11 anos atrás e como é que começou esta tua paixão pelo treino. Sabes, Vasco, eu quando estava a te enviar aqui um pouco o meu historial, é que acabei por ter também noção que já não daqui a 2 dias. Isto porquê? Porque eu ainda me sinto um jovem nestas andanças. Mas sim, já olhando para trás, já levo uns anos de basquete e o que eu mantenho é a mesma paixão pelo jogo de quando iniciei. Eu tive o meu trajeto de jogador. Tive a felicidade de enquanto jogador, ter sempre grupos fantásticos e de me ir suscitando curiosidade por várias áreas do jogo. Eu, quando terminei a minha carreira de jogador, que confesso que agora aqui foi fraca, mas foi mágica, não era grande espingarda, como se costuma dizer, mas tinha sempre grupos fantásticos e acabou por me suscitar aqui curiosidade. Eu há uns anos fui pesquisar por mim na base de dados da Federação e estou inscrito em todas as áreas, como jogador, como juiz, como diretor e como treinador. Isto porquê? Porque eu passei por tudo e acabei por mais tarde me identificar com o treino. Ou seja, sentiste... Manteve-se, não é? Claro, mas então sentiste que depois da tua carreira de basquete, de jogador, seja ela curta ou longa, acabar, que precisavas de ficar ligado à modalidade, de qualquer das formas. Exatamente. E entretanto comecei com os escalões mais baixos no clube onde terminei de jogar, que foi no Barreirense na altura. Comecei no minibasket. Entretanto tive muitos anos no Barreirense e muitos anos no minibasket. E acabou depois mais tarde por
não ter a minha continuidade do Barreirense terminar, e acabou por aparecer aqui a oportunidade, e aproveito aqui também para enaltecer e para sublinhar uma pessoa que foi muito importante aqui no meu trajeto no GDS, que foi o Nuno Manaia, que apareceu aqui um pouco na minha vida de forma surpresa. Ele na altura era o treinador da equipa sénior, eu estava de saída do Barreirense, estava à procura de outros projetos, e acabou por aparecer aqui o feminino. Foi assim um pouco às escuras que eu fui, porque eu conhecia muito pouco do feminino. Acontece que entrei no feminino e apaixonei-me pelo basquete feminino. Mantive-me muitos anos no GDS, acabei por manter uma relação pessoal com muitas pessoas do clube, e acabei por crescer muito ali, e isso devo na altura ao Nuno Manaia, que acreditou em mim, deu-me logo um voto de confiança, até porque no primeiro ano que eu entrei no clube fui treinador principal de uma equipa de sub-14, e fui adjunto dele na equipa sénior. Aprendi muito com ele, fui crescendo, fui traçando aqui o meu percurso, e curiosamente grande parte do grupo de meninas que eu apanhei na minha entrada no GDS, que era um grupo que era de sub-14, mas tinha muitas meninas de minibasket, da geração de 2000, foram as meninas que acabaram por ser campeãs nacionais no ano passado, na minha despedida. Foi um trajeto aqui engraçado. Pois, eu ia dizer isso, desculpa interrompê-los, eu ia dizer isso porque eu estava aqui a olhar e via que tiveste em sub-14 3 anos, presumo que o primeiro ano tenha sido com algumas miúdas do minibasket ainda. Sim. Depois tiveste 2 anos em sub-16 e 3 em sub-19, ou seja, a minha questão era, tu realmente seguiste o grupo, seguiste todo o seguimento e toda a continuação dos escalões com o grupo. Eu pergunto isto porque há muitos treinadores que são da opinião que os miúdos, e as miúdas neste caso, devem ter diferentes filosofias ou diferentes treinadores durante a sua carreira, durante a sua formação, para poderem também estar habituados a outras coisas. Mas neste sentido, tu conseguiste ter sucesso começando de baixo com as miúdas e acabar com elas no último ano de sub-19, que também tem o seu mérito, como é óbvio. Sim, mas confesso que não é algo que eu quisesse. Houve uns anos que eu procurei quebrar a minha ligação com elas, e como tu podes ver aí também naquilo que eu te enviei, eu tive também como selecionador nesses anos, e nos anos em que fui treinador de sub-14 fui selecionador de sub-14, e nos anos que fui treinador de sub-16 fui também selecionador de sub-16. O que é que acabou por acontecer? Eu obriguei-me a mim próprio também a ter aqui uma interrupção enquanto selecionador. Não foi sempre seguido, houve anos que eu não fui por opção minha, por sentir isso mesmo, por sentir que as miúdas necessitavam de ouvir outra voz, de ouvir outra pessoa, claro, e ter outras opiniões. É que o facto de tu às vezes estares muito tempo com o mesmo grupo, acabas por te fixar sobre alguns detalhes com algumas jogadoras, e se calhar estás a perder o foco principal, ou estás a perder outro tipo de detalhes com elas. O que é que acabou por acontecer? E felizmente que acabou da melhor forma, porque houve um ano em que eu não subi com elas para sub-19. Elas, o primeiro ano que subiram para sub-19, eu pedi na altura à direção do clube para não ter essa continuidade, para que elas tivessem outro treinador e eu iniciasse também outro percurso. E foi isso que aconteceu. Entretanto, sucedeu-se aqui à altura da saída do Nuno Manaia do GDS, que era uma pessoa muito importante, e o clube no ano seguinte acabou por... eu mantive a minha posição, não queria continuar com aquele grupo, queria que o grupo mantivesse outro treinador, e acabou por mais tarde, até mais por força das circunstâncias, voltar a ser eu a manter-me com o grupo. Não foi encontrado ninguém que o clube tivesse total confiança para seguir com aquelas miúdas, e eu também te digo que tinha uma relação muito pessoal com elas, e gostava-me, tendo em conta a forma como elas trabalhavam, e sabia como elas eram no dia-a-dia, que fosse outra pessoa que não tivesse uma continuidade séria no trabalho. Acabei por eu, mais uma vez, como eu lhes dizia, algumas vezes ser casmurro, mas ser casmurro pela parte positiva, porque sabia mais cedo ou mais tarde o sucesso iria aparecer, pegar no grupo e, como já te tinha dito, felizmente acabou com o título de campeão, porque, digo-te, Vasco, foi este percurso com este grupo, posso-te confessar agora aqui, para todos que nos estão a ouvir, foi muito complicado. Foi um grupo que foi no terceiro ano de sub-14, foi vice-campeão nacional, a ganhar por 12 pontos ao intervalo. Nos anos seguintes de sub-16, apuravam 2 equipas para o campeonato nacional. Em todos os anos nós fomos terceiros, a uma vitória ou uma derrota de nos apurarmos. Em sub-19
nos primeiros anos aconteceu a mesma coisa. Apuravam 2 equipas, nós sucessivamente éramos terceiros. E apesar de eu sempre sentir que elas acreditavam e confiavam em mim, este insucesso acaba por te colocar aqui depois algumas dúvidas a ti próprio Claro. e elas perante ti. Por isso digo que mais cedo, eu dizia-lhes muito mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser recompensados e fomos recompensados da melhor forma, porque as miúdas efetivamente eram um grupo excelente e trabalhavam muito bem e mereceram muito o que lhes aconteceu na época passada. Luís, ainda bem que falaste nesse assunto do insucesso, da parte. Porque assim, claro que os miúdos com o insucesso não reagem tão bem como reagem com o sucesso, obviamente. Mas como é que tu, enquanto treinador, durante todos esses anos em que estavas quase lá, como é que tu manteste o foco, como é que manteste a motivação e como é que pensaste, não, um dia vai dar certo porque eu sei que estou a seguir os mesmos princípios, sei que estou a seguir o caminho certo? Sabes, Vasco, é um pouco a minha filosofia e era um pouco também a filosofia que na altura era passada não só pelo Nuno Manaia, como pelo o professor José Carruna, que era um coordenador muito fora do clube, mas com ideias muito fixas. E eu partilhei muito disso, mais do que eu dizia-lhes também, e mantenho essa mesma filosofia, mais do que sermos campeões em sub-14 ou em sub-16, nós temos que ser campeões em séniores. E essa era um pouco a filosofia do clube. Claro, preparavas para a competição. Fazer crescer atletas, porque como tu vês, a equipa sénior do GDS é muito dependente de atletas que vêm da formação. Certo. E apesar de eu não ter muitos títulos coletivos, ia tendo outro tipo de vitórias que a mim sabiam muito bem, e uma delas era cada vez mais ver atletas oriundas e vindas da formação a chegarem a seleções nacionais, a terem oportunidades na equipa sénior, e esse para mim era de certa forma a minha motivação e era no fundo o meu foco principal. Até porque como tu bem sabes, não há muitos jogadores que foram e que tiveram sucessos precoces e que mais tarde acabaram por não alcançar Claro. por não alcançar o sucesso, percebes? Mas então, Luís, tu acreditas que mesmo estes atletas mais novos, e eu falo mais para os treinadores jovens, porque nós sentimos, e eu estou nessa categoria, que a vitória e a derrota têm um grande peso e não deviam ter, no sentido em que nós devíamos estar preocupados com o que estavas a dizer há bocado, que era meter jogadores na seleção nacional, nas equipas séniores com qualidade. Sentes que passar por essa fase em sucesso é uma boa maneira dos treinadores mais jovens evoluírem de uma forma mais abrupta? Eu tenho uma opinião clara sobre isso. Eu acho que temos que formar. Acima de tudo, temos que formar, temos que preparar os jogadores para tudo. E também te digo, para mim, e creio que para os jogadores isto não há qualquer tipo de dúvida, é sempre melhor aprender a ganhar do que aprender a perder. Claro. Mas faz parte. Cansa-te ou pode desmotivar mais quando acontece mais vezes, mas a ideia que eu tenho e pela experiência que vou tendo é que acaba por fazer parte do teu processo, do teu desenvolvimento. Agora, é importante também para os jogadores saberem lidar com esse tipo de insucesso e com essa, digamos, com essa frustração, porque acaba por fazer parte da vida deles, não só da vida desportiva, mas também da vida académica que eles têm. Não vão ter sucesso em tudo e têm que, acima de tudo, acreditar e perceber que estão perto. Aquilo que eu pensava muitas das vezes quando não tínhamos tanto sucesso é que o sucesso acaba por ser um pouco também um pouco objetivo, não sei como te dizer isto. Porquê? Porque eu comparava muitas das vezes, e se as minhas jogadoras me estiverem a ouvir agora, vão se recordar disto. Eu prefiro que a minha, e puxava muitas vezes o exemplo do desporto para uma vida académica, eu prefiro que a minha empresa esteja no top 10 das melhores da Europa durante 20 anos, do que seja a melhor da Europa durante um ano e passado 3 anos esteja na bancarrota. Claro. Por isso era muito isso que eu lhes dizia, não é? Nós não somos o melhor da Europa, não somos ainda o melhor de Portugal, mas todos os anos estamos próximos e isso mantém-nos aqui um bom foco. Pois, e a consistência acaba por levar ao sucesso, não é? Exatamente. Tu não tens que ganhar sempre. Ótimo. Tens que continuar a trabalhar para ganhar o máximo de vezes possível e isso acabava sempre por acontecer. Agora, não ganhávamos todos os jogos, não ganhávamos todos os dias, mas estávamos cada vez mais próximos.
Claro. E tudo isto que nós falamos agora culmina o ano passado em Coimbra, no Campo de Olivais, certo? Com a vossa vitória no Campeonato Nacional de Sub-19 e ao mesmo tempo em que num ano onde a equipa feminina da Liga não tem todo o sucesso que eu presumo que vocês quisessem que tivesse, mas que é um ano bastante positivo, em que perdem, eu já comentei isto com o Minhava, em que perdem a taça da Federação, se não estou em erro, certo? Sim. Com o Sportiva, e que eu gostei de ver esse jogo, gostei de ver o vosso ano. Até que ponto é que tu achas que, isto é a primeira pergunta, depois uma segunda, até que ponto é que tu achas que o trabalho que elas fazem diariamente nas séniores é um grande impulsionador para depois jogarem sub-19, por causa dos ritmos e do jogo em si, e também tenta-nos fazer aqui um pequeno resumo de como é que foi a vossa época a nível de fases até culminar no Campeonato Nacional, na final. Nós o ano passado não perdemos com o Sportiva só na Taça Federação. Começámos logo no início da época, fomos à final da Taça. Sim. E Da Vitor Hugo, sim. na altura com o Sportiva. A mim dava muito gozo estar nas séniores porque tinha noção dos orçamentos que existiam e tinha noção do nosso orçamento, tinha noção, e digo isto sem qualquer tipo de vaidade, no GDS fazia-se alguns milagres, porque é um clube com um orçamento bastante reduzido, com um grupo de jogadoras muito trabalhador e que ano após ano, e este ano está a voltar a acontecer, está nos 4 primeiros, ano após ano mantém-se na disputa de títulos. E relativamente àquilo que me perguntavas da Sub-19, posso dizer que a Sub-19, e na fase final então isso é visível, é como uma mini-liga. Tem muitas jogadoras, e a partir Já do jogam lá. Campeonato Nacional tens muitas jogadoras de muitos clubes que já participam na Liga Feminina. Claro, com outras rotações, claro. Exatamente, e no Sul principalmente, tu notavas muito isso, e o nível era elevado, e as jogadoras também se sentiam muito desafiadas cada vez que vinham às Sub-19, porque naturalmente tinham mais espaço do que aquele que tinham na equipa sénior, e uma das estratégias que acabou por ser muito importante no ano passado, não pelo título, mas pela minha continuidade na Sub-19, foi o facto de eu aceitar ser treinador mais um ano de Sub-19, porque seria adjunto da equipa sénior. Foi algo que na altura falei com o Miguel e que senti que havia essa necessidade. Sim, eu também acho. Eu acho que não só numa equipa como a vossa, mas eu acho que em todas as equipas que haja sub-18 e séniores, eu penso que o treinador principal de sub-18 deve ser o adjunto de séniores. Porque para poderes fazer uma ponte de ligação entre as duas equipas em que tu podes ter os jogadores a jogar em cima e em baixo e que, na verdade, os conteúdos têm que ser praticamente os mesmos. Porque senão o jogador sub-18 vai aos séniores e sente-se perdido. Até mesmo no caso do GDS, havia muita partilha de jogadoras. Havia muitas jogadoras que treinavam semanalmente com a equipa sénior, jogavam semanalmente com a equipa sénior, o que faz todo o sentido. E para mim e para o Miguel também fazia muito sentido que o treinador também partilhasse essas funções. Claro. E então acabámos por fazer aqui alguma ginástica e muitas das vezes, isto é um pouco complicado, mas posso dizer que sensivelmente 50% dos treinos da equipa de sub-19 da época passada não tinham 10 jogadoras, porque muitas jogadoras estavam a trabalhar com a equipa sénior. Claro. Também não queríamos prejudicar, se assim podemos dizer, o trabalho da equipa de sub-16, e então fazíamos aqui uma ginástica para que as atletas que não eram séniores e que eram sub-19 mantivessem o mesmo ritmo, mantivessem a mesma intensidade, e foi esse grupo de atletas que acabou por ser aqui a grande base do sucesso, porque elas nunca se desligaram do grupo, e em momentos muito complicados. Treinar segunda-feira às 10 da noite com 7 e 8 jogadoras. Claro. Quando algumas jogadoras não moravam no concelho do Barreiro, faziam 30, 45 minutos para vir treinar e chegavam ao treino e tinham 7 jogadoras, 8 jogadoras. Mas pronto, a nossa seriedade da equipa técnica, minha e da Marisa, que estava comigo ano passado, era muito elevada, e acabou por as coisas terem aqui um trajeto bonito. Ótimo. Luís, agora aqui uma pergunta mais a título pessoal. Como é que foi ser adjunto do Miguel Minhava? Olha, foi fácil porque eu conheço o Miguel. O Miguel tem um ano de diferença de mim. Eu sou de 84, o Miguel é de 83.
E o Miguel sempre foi uma referência na formação como jogador, e eu fui acompanhando, e tive, no meu último ano de jogador no Barreirense, fui campeão nacional como jogador, muito por culpa do Miguel e de muitos outros Miguéis que lá estavam, não foi por minha culpa. E a nossa relação já era uma relação de amizade. Na altura que o Miguel foi convidado, segundo aquilo que ele me disse e aquilo que eu acredito, pediu para que eu ficasse, para que eu trabalhasse com ele. Ligou-me, tomámos um café, explicou-me, disse que como é que estavam mais ou menos as coisas na vida dele, até porque ele tinha outros compromissos, que estava com algumas dúvidas, mas que o desafio que lhe tinham apresentado era um desafio que me motivava bastante e gostava que eu abraçasse com ele. E eu, na altura, pela amizade que tinha com ele, mas também por outras razões, não vi qualquer tipo de problema de o abraçar e de o seguir, até porque acreditava no clube, acreditava nas capacidades das jogadoras e acreditava acima de tudo em mim, acreditava no Miguel, que nós conseguíamos fazer o melhor possível. E entretanto acabámos por fazer uma época muito positiva. No ano passado acabou por ser uma época muito positiva, acabou por fortalecer aqui os nossos laços até de amizade e, e pronto, este ano tínhamos tudo preparado para dar continuidade a esse trabalho. A época estava a ser planeada, muitas das jogadoras estrangeiras foram pensadas em conjunto e acabou depois por mais tarde aparecer aqui um convite para eu abraçar aqui outro projeto e eu aproveito aqui também para agradecer aqui ao Miguel a abertura que ele me deu para que eu seguisse aqui a minha vida, que na altura acabou por ser muito complicado para mim, mas o Miguel mais uma vez acabou depois por ser muito importante na forma aberta e na forma amiga, como foi dando também sempre a sua opinião. Claro. E já agora que estamos a entrar aqui na tua nova aventura, Canterbury Lions Basketball. Canterbury. Ok. Canterbury. Ai, Canterbury. Epá, eu sou muito fraco com nomes. Uma academia em Gran Canária, certo? Sim. Como é que... Las Palmas, certo? Como é que aparece esta oportunidade para tu, Luís Oliveira, de um momento para o outro, premeditado, saíres do país e abraçares um projeto num país completamente novo, numa academia de basquetebol? Sim, acho que a expressão que utilizaste acabou por ser a mais adequada. Foi assim de um momento para o outro, foi de um dia para o outro que eu acordei, vou à minha caixa de mensagens no Twitter e tenho uma mensagem de uma pessoa que eu conheço a perguntar-me se eu tinha interesse em ser treinador fora de Portugal numa academia de basquetebol. Eu, na altura que abri a mensagem, não fazia a mínima ideia do que é que dali vinha. É uma pessoa que eu ia partilhando, não conheço pessoalmente, posso confessar isto, eu não conheço pessoalmente, mas ia partilhando aqui algumas experiências, ia partilhando aqui algumas ideias, que é o Dan Ballmaker, que é o responsável do Blue Star Europe, que trabalha muito com o setor feminino, e desde a altura da Laura Ferreira, que jogava no GDS, que foi a um campus com ele, que eu fui partilhando aqui algumas experiências e fomos partilhando aqui algumas ideias, e eu tinha-lhe confessado há uns tempos que se ele soubesse de alguma coisa no estrangeiro que fosse interessante para um dia partilhar comigo, e sem grande expectativa, passados alguns tempos. Mandaste barra à parede, como bom português. Sim, mas isto não foi na altura, isto foi há algum tempo, e passado algum tempo ele enviou-me uma mensagem a dizer-me: olha, eu estive a trabalhar este verão, fiz um campus em Las Palmas, conheci lá muitas pessoas, estive a trabalhar com o responsável de uma academia que me veio dizer agora que está à procura de um treinador para a sua academia. Se estiveres interessado, diz-me alguma coisa, tens aqui o contacto dele e falamos. Pronto, eu na altura não foi com grande expectativa que li aquela mensagem e claro, fui investigar sobre o que era a academia e foi-me despertando cada vez mais o interesse. Sabes que eu sou apaixonado por isto e a oportunidade que eu via de trabalhar a outro nível suscitou-me aqui um outro tipo de desejo. Fui investigando, fui percebendo que realmente é uma academia com
com nome a nível espanhol, e toda a gente conhece o basquete espanhol. A nível espanhol, o clube Canterbury é o melhor clube não ACB de Espanha. Isto para te dar aqui o exemplo que os clubes ACB são clubes que têm muito dinheiro, e é natural que o facto de terem muito dinheiro, terem outro tipo de investimentos, que tenham canteras Muito melhores. Claro. E a Academia Canterbury ano após ano tem sido o primeiro clube no ACB de Espanha a nível classificativo. Fui investigar também e percebi que o MVP da fase final do Europeu de Sub-18 masculinos espanhol tinha trabalhado aqui em Canterbury. E cada vez mais então fui tendo curiosidade, falei depois melhor com o Dan, acabei depois por entrar em contacto com o responsável da academia, e as coisas acabaram depois por se concretizar. Fui com algum cuidado também que fui falando com o clube, porque tinha noção do meu envolvimento e tinha noção das coisas que já tinha preparadas e tinha assumido para a próxima época. Claro. Mas a oportunidade podia, este comboio, como o Miguel me disse, este comboio pode só passar uma vez. Pois, é isso. Não o apanhares, vais ficar com esse pensamento mais tarde. Por isso, se tu achas que é uma coisa boa para ti, e eu tinha essa consciência porque investiguei bastante, conheço várias pessoas em Espanha, e posso dizer agora a ti também, uma pessoa que tu conheces, que é o Guilherme Aleixo. Falei com ele, não pela experiência que ele tem no treino, mas pelos conhecimentos que ele tem em Espanha. Sabia que ele conhecia e era muito amigo de um diretor da equipa do Unicaja Málaga. E pedi para ele falar com ele, para me aconselhar também sobre a academia, e as referências que eu fui tendo foram sempre as melhores, e acabei por abraçar este projeto, que hoje não me arrependo. Hoje eu também estou um bocado nessa fase, porque também o comboio passou-me à frente e eu ou apanhava, ou se calhar nunca mais ia ter um comboio destes a passar no mesmo sentido em que tu tiveste. E vais para a Espanha, de certo, sentiste logo algumas diferenças, como é óbvio, mas agora que vives a realidade de um treinador profissional, ou seja, alguém que vive somente do basquete, quais são as grandes diferenças que tu sentes a nível de basquetebol entre o espanhol e o português? Olha, a primeira dificuldade que eu senti foi a nível da língua. Sim, ok. Nós temos uma abertura completamente diferente do que têm os espanhóis a nível linguístico. Nós temos a capacidade de falar tudo e mais alguma coisa quando é necessário. Sim, mas pensas que sabes falar espanhol como eu pensava, e não é bem assim. Claro, e naturalmente, sim. Não é? Quando trabalhas com grupos jovens, se tu não falas bem, há sempre ali um motivo de desconfiança, não é? De algum riso, inclusive, não é? O que é que acontece? A academia é uma academia que está inserida num colégio, é um colégio que é inglês, e eu estou muito à vontade com o inglês, e ao princípio, quando alguma coisa falhava, falava inglês. Faltavas inglês, claro. Com as jogadoras, não é? Mas tentava arranhar ali o meu portunhol, como eu costumava dizer. E vou tentando também nos dias de hoje, sabendo eu que vou dizendo aqui uma outra calinada, mas também acaba por fazer parte, e temos hoje aqui uma relação de confiança completamente diferente, e penso que toda a gente está mais habituada e mais preparada para isso também, e eu muito, inclusive, porque ao início essa barreira foi complicada, ao juntar o facto de um treinador português, não é? Quem é um treinador português de basquetebol. Mas desculpa interromper, há muito esse estigma em Espanha? Não é de forma declarada, não é? Acaba por ser inconsciente. Ok, sim. Portugal é futebol, Portugal é o Cristiano Ronaldo, pois. E o José Mourinho aqui em Espanha, não é? E pouco mais que isso. E aparecer um treinador português, e quais são as referências que eles têm do basquetebol português? Praticamente nenhumas. Tive que, de certa forma, desmistificar também um pouco isso. Claro. E pronto. E acima de tudo eu acredito naquilo que faço, e acredito nas minhas capacidades, e ao início, se existia aí alguma barreira, foi-se desmistificando, digamos assim. Pronto, e hoje em dia estou totalmente confortável com tudo o que se vai aqui passando. Mas em relação a nível de jogo, treino, a nível no jogador, se pusesse um jogador português e um espanhol ao lado a treinar um contra o outro, ou um com o outro, quais seriam as grandes diferenças que tu conseguirias identificar à partida? A nível técnico, porque posso dizer, com a informação que existe hoje, a nível tático só não evolui quem não quer, não é? Muitas das vezes
o nível técnico acaba por fazer a diferença. E aí, na minha opinião, o treinador espanhol e o atleta espanhol estão muito acima da nossa média. Eu recordo-me ao início de ir assistir aqui a alguns jogos da ACB do Gran Canária e de ficar aqui surpreso com alguns comentários que ia ouvindo e recordar-me dos momentos que eu assisti aqui a alguns jogos em Portugal. Interessante, eu assisti aqui a alguns jogos em Portugal e estava perto de alguns treinadores e o comentário, muitas das vezes do jogo, era um comentário técnico, perdão, um comentário tático. Repara, estão a defender o bloqueio assim desta forma, podiam atacar da outra. E enquanto eu recordo-me tão bem disto, no primeiro jogo da ACB que estava a ver, estava ao lado do coordenador e eles estavam a dizer, olha, repara bem como é que termina o gesto do lançamento daquele norte-americano. Ele mete a mão um bocadinho para o lado. Tem outro tipo de abertura para a parte técnica, sim. Sim, vem aqui um outro tipo de detalhes técnicos que me encantaram, de certa forma. Porque acaba por ser isso que acaba por fazer toda a diferença, Vasco. Se existisse uma jogada solução para o basquete, toda a gente a faria, certamente. Claro. E outra coisa é tu podes ter a melhor jogada do mundo, podes preparar a melhor jogada da melhor forma e desenhá-la na tua placa e dizer vai aparecer aqui o Vasco a fazer um tiro de 3 pontos sozinho e vão para dentro de campo e a jogada corre como tu planeaste. O Vasco aparece a fazer um tiro de 3 pontos sozinho. O problema mas não sabe lançar. O problema é que o Vasco não é? Valeu a jogada, do que é que te vale a tática se a tua técnica não é boa, não é? Claro. Por isso aquela frase chavão não há tática sem técnica faz todo o sentido. E aqui acabou por ser aqui um pouco o detalhe técnico que faz aqui um pouco a diferença e que eu sinto que faz diferença do jogador espanhol para o jogador português. Relativamente aqui à academia e entrando aqui pela parte mais tática, há como uma sequência, não é? Tu, se tiveres a oportunidade um dia de cá vir, ou alguém que tenha a oportunidade um dia de vir cá espreitar, tu vais ver com regularidade nos nossos treinos, um treino de sub-16 feminino está a treinar um atleta pré-infantil, isto é um atleta sub-13. Num treino de uma equipa pré-infantil está a treinar um atleta sub-16, porque os princípios são todos os mesmos. As equipas são todas e pensam todas da mesma forma, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, naturalmente, que à medida que vai evoluindo o jogo, não é? Que eles vão ficando mais velhos, vai-se acrescentando mais um ou outro detalhe tático. Sim, mas a base está lá. A base acaba por ser praticamente toda a mesma. E vejo mais para baixo, isso acontece também. Por isso, eu, não só pelo facto de ser um treinador residente, eu já treinei todos os jogadores aqui do clube. Porque ou ajudo o treinador dos pré-infantis masculinos, ou uma vez já aconteceu ele estar doente e não poder ir ao treino e eu assumir o treino. O mesmo acontece com os júniores e por dia em diante. E Luís, em relação ao treino, mais virado para o treino, já em algumas conversas com outros treinadores e artigos que eu fui lendo, que dizem que as grandes diferenças entre o atleta espanhol e o atleta francês para o resto dos atletas a nível nacional cá e em alguns países é a maneira como eles abordam o treino, ou seja, a maneira séria como eles entram no treino para treinar, ou seja, não vão para ir ao treino, mas sim para treinar. Achas que é por aí também que desde o mini basquete aí em Espanha que se constrói um jogador mais confiante, mais resiliente, mais capaz de sacrifício de trabalho e de querer trabalhar para ser melhor? Eu te pergunto isto porquê? Porque na verdade ser jogador em Espanha e ter sonhos de jogar numa ACB é mais fácil sonhar em Espanha do que em Portugal, porque não há tantas referências, percebes? É mais por aí que eu te pergunto isto. Uma das coisas que eu ao início me surpreendi, eu ao início estava com uma equipa de sub-16 e uma equipa de mini-basket e posso dizer que a grande diferença que eu senti logo na altura foi relativamente aqui ao atleta mini-basket. O atleta é igual a um atleta em Portugal, o compromisso é do jogador, mas é muito dos pais também, e essa mensagem é muito transmitida aqui aos encarregados de educação, que eles de certa forma estão a assumir aqui um compromisso, a assinar um contrato, digamos assim, informal, não é? Mas com o clube e mais com o clube com os seus companheiros. E aquilo que tu vês aqui é que um atleta mini-basket não falta a um treino. Se há jogo, e há jogos todos os sábados ou todos os domingos, depende da categoria, e os jogadores estão todos disponíveis. Claro. E essa mentalidade que muitas das vezes eu vivia de outra forma em Portugal,
porque vai passar o fim de semana com a avó, vai para o Algarve, não pode jogar este fim de semana, nomeadamente e muito no mini-basket, que tinha que se ensinar a palavra compromisso. Eu senti que aqui em Espanha, no mini-basket, essa palavra já estava, de certa forma, associada ao treino. E acabou por me surpreender um pouco. Agora, o treino não é muito diferente, é mais intenso. Claro. É uma responsabilidade que os treinadores têm e que nos é passada aqui, que no final de cada treino todos os jogadores saiam com a consciência de que vão sair melhores daqui. Claro. E isso é muito importante, a presença do treinador e a intensidade que o treinador vai colocando treino após treino, não é? Mas mini basquete acabou por ser aqui e acaba por ser aqui a maior diferença que eu sinto daí para aqui. Pronto, e eu também acabo por perceber que talvez a palavra intensidade é o que realmente faz a diferença, porque se nós treinamos uma intensidade elevada no treino, depois habituamos-nos muito mais facilmente para o jogo e tudo se torna mais fácil depois a nível competitivo, como é óbvio. Sim, eu escutei na altura o Miguel Minhava quando ele estava aqui a falar contigo e acabei até por lhe enviar uma mensagem privada sobre uma das coisas que ele disse e depois acabámos até por trocar aqui algumas ideias no Twitter nós sobre o facto da inclusão de jogadores espanhóis e jogadores da cantera nas equipas ACB. E uma das coisas que eu me deparei na altura que aqui cheguei foi efetivamente aqui a questão que se levantava sobre o facto disso cada vez acontecer menos e cada vez e ser muito surpresa para todas as pessoas, até porque quem conhece o basquetebol espanhol estão no topo em todas as categorias e ambos os géneros de todos os escalões de formação. Claro. E como é que era possível, e questionava-se muito isso, que ter uma cantera tão forte a nível europeu e mais tarde se verificar que a aposta que existia por parte dos clubes da ACB no jogador espanhol, no jogador que vinha da cantera, era cada vez mais reduzida. Na altura o Miguel acabou por partilhar a experiência que tinha tido aqui em Espanha e sentir o oposto, e eu quando aqui cheguei deparei-me com essa realidade e comecei também eu aqui a intrigar-me e a pensar porquê. E acabei por chegar aqui à minha própria conclusão e partilhar aqui também com alguns treinadores e acabei por te dizer a ti também aqui em off que a grande diferença que eu sinto depois dessa passagem do jogador de cantera para jogador sénior, que se nota muito e que eu tenho nos últimos dias também tenho tido a oportunidade de assistir a muitos jogos da ACB aqui, é acima de tudo a nível físico. Certo. São autênticos, perdoa-me esta expressão, são autênticos animais, os jogadores que jogam na Liga ACB, e tu vês o jogador espanhol, e é um jogador muito delgado, muito elegante, que a nível técnico, a nível tático, tem um conhecimento sim, acima da média, mas quando entra o capítulo físico e cada vez mais o jogo está mais físico, começo a sentir mais dificuldades. E se existisse aqui alguma justificação para que não apareça essa aposta tão clara, se queres a minha opinião, acaba por ser um pouco por aí. Ok, ótimo. Luís, agora pegando aqui no último tópico, para também não ficar muito longo aqui o episódio, o mundo do basquetebol 3x3. O ano passado, quando nós estivemos aqui em Rio Maior, no Future Stars, no evento, andavas louco de um lado para o outro com esta temática de 3x3, porque organizaste a primeira tour nacional da Federação. E a minha questão é, o 3x3 hoje em dia em Portugal é uma modalidade que está com uma expansão enorme, está a ter um boom brutal e ainda bem, porque acho que falta muito deste jogo informal de 3x3 no país, mas a minha questão é, quais são as tuas visões e as visões da Federação para o futuro da modalidade e como é que tu achas que isto pode melhorar o nível depois do nosso basquetebol em 5x5? Olha, o 3x3 não está em expansão só em Portugal, está em expansão a nível mundial. Sim, eu digo isto porque a nível mundial nos últimos anos já estava. Eu estou a dizer agora, este ano em específico em Portugal. Um desporto olímpico. O 3x3 vai ser pela primeira vez um desporto olímpico. E é algo que eu sinto e vivenciei muito isso no ano passado, que o atleta gosta. Uhum. Tenho aqui a minha opinião particular sobre isso, já estou mais para a frente, mas voltando aqui atrás, daqui à tua pergunta, sim, foi aqui um risco calculado da Federação
mas acabou por ser aqui um risco de lançar no ano passado um circuito nacional que posso dizer que, na minha opinião, acabou por correr muito bem. Nós de junho a setembro, mais ou menos meio de junho a meio de setembro, percorremos todas as associações do país, inclusive Açores e Madeira. Açores e Madeira, sim. E mais ou menos em 20 etapas acabámos por sentir um envolvimento muito grande das pessoas que experimentavam ou voltaram a experimentar o 3x3 ou que experimentaram pela primeira vez este modelo da FIBA. Acho que acabou por ser aqui um bebé prematuro que a Federação teve, o 3x3, mas que foi crescendo, foi ganhando força, foi ganhando aqui os seus pilares, e hoje em dia penso que tem tudo para cada vez mais ter mais força. E estamos já a preparar e a pensar na edição deste ano, 2020, com mais segurança, porque se existia aqui alguma incerteza no ano passado, penso que ela foi dissipada aqui à medida que as etapas foram decorrendo, porque o envolvimento das pessoas que o organizavam, eu estava e estive por trás de todas as organizações de todos os 3x3, mas não estive em todos. E tive que delegar aqui algumas coisas e senti-me muito confiante com as delegações que fui tendo, porque o envolvimento que tive das pessoas, acho que foi muito positivo. E quando terminava o 3x3, a maior parte delas entrava em contato comigo, agradecia-me a minha colaboração, mas o que mais me encantava de ouvir era quando é que podemos fazer outro. Para o próximo ano nós queremos fazer, e queremos fazer melhor, e queremos fazer de outra forma. Pois, porque eu acho que como o 3x3 é feito ao ar livre, no verão, onde toda a gente, já acabaram as competições do 5x5 e toda a gente está num processo de relaxe, e estão-se a divertir e estão a fazer o que gostam e têm mais a bola na mão. Eu acho que toda essa atmosfera, toda essa bolha também ajuda a que o 3x3 tenha tanto sucesso a nível competitivo. Não sei se partilhas dessa opinião. Sim, mas penso, queres a minha opinião sincera, penso que esse não é o ponto mais forte. Há aqui, na minha opinião, outros dois pontos mais fortes. Primeiro, jogadores de duas equipas que são adversários podem se juntar e jogar na mesma equipa nessa altura. Certo. Sim, mas sim. Mais que isso, existe, na minha opinião, aqui um fator muito importante, que é o facto de não existir treinador. O treinador tem aquela postura, e eu agora contra mim falo e contra nós falo, tem aquela postura um pouco mais rígida de como quer as coisas, e no 3x3 não existe essa possibilidade. A nível de seleções ou a nível de equipas profissionais existe o treinador e eles têm treinos, mas a nível do jogo não pode existir qualquer intervenção do treinador, tem que ser os próprios jogadores. Aqui há a imagem do ténis, tem que ser os próprios jogadores que têm que tomar as decisões, que podem vir preparados de fora, não é? Mas tem que ser os próprios jogadores que têm que tomar as decisões, e não pode existir qualquer intervenção técnica ou tática de uma pessoa de fora, denominada treinador. E penso que isso é um fator também determinante, que eles jogam o jogo da maneira que eles querem, e tomam as decisões da forma que querem, fazem as substituições como querem, defendem os bloqueios como querem, e acaba por também, na minha opinião, esse sim ser um fator também muito, muito importante para que tenha aqui outro carinho por parte dos jogadores. Ótimo. E agora uma questão que já tinha feito antes, mas que estou mesmo curioso para saber, e para finalizar, porque acho que finalizamos bem, que é todo este processo que tu falaste agora, e bem, de eles têm que comunicar por eles, tomar decisões por eles, terem liberdade de fazer o que quiserem dentro de campo, sem terem aquela pressão adjacente de um treinador. Até que ponto é que achas que isso depois, transferindo para o basquete 5x5 a nível competitivo do nosso basquete atual, como é que achas que isso pode melhorar o nosso nível? Sabes, Vasco, a gente acaba por pensar muitas das vezes, e nós preparamos os treinos, preparamos os jogos, mas se tu deres por ti e chegares ao fundo da questão, quem joga são os jogadores. Óbvio. Quem toma as decisões acabam por ser os jogadores, e a maior parte delas é em frações de segundo muito rápidas. E essa liberdade de terem que ser eles a tomar a decisão no jogo acaba por, de certa forma, na minha opinião, lhes poder dar também aqui mais alguma confiança para quando isso aconteça também num jogo mais formal e no jogo 5x5, eles a possam tomar, não é? Porque de certa forma que existe a imprevisibilidade do jogo, acontece também por isso, pela a criatividade que o jogador tem.
E o 3x3 acaba por abrir muitas portas a essa criatividade do jogador, à tomada de decisão que ele tem e à criatividade que ele vai tendo nas tomadas de decisão que tem. Então achas, mas passará por as equipas num futuro criarem esta secção do 3x3 para também pensarem um pouco no ano e neste caso numa possível pré-época de jogadores um bocado mais cedo? Ou seja, acabando o modelo competitivo, crio dentro da minha equipa 3 ou 4 jogadores que depois fazem o circuito nacional 3x3, que são jogadores que podem ter um processo, podem ter um papel preponderante na minha equipa no ano anterior, no ano seguinte, ou seja, um base, um extremo e um poste, por exemplo. Achas que pode passar por aí também o futuro? Não tenho uma resposta muito fundamentada sobre isso, se queres que diga. Posso dar aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que perde aqui um pouco a essência do 3x3 se isso acontecer. Acho que não é de ser os clubes a aproximarem-se dos jogadores, devem de ser os jogadores a aproximarem-se dos clubes, porque o 3x3 é feito para os jogadores. É feito para que eles se juntem, para que eles participem e para que, de certa forma, esta informalidade que eu estava a dizer, de não existir a obrigatoriedade de segunda-feira às 9 da noite teres que treinar, e se não chegares a horas ao treino tens o teu treinador a mandar-te um castigo, acaba por ser aqui também um pouco aqui da magia do 3x3, não é? Deles pesquisarem e nós tivemos aqui nesta tour em Portugal, já fomos tendo esse contacto de jogadores que procuram por iniciativa própria o 3x3, procuram eles sem qualquer ligação, é um grupo de amigos que se junta, que gosta de jogar e que aproveita também para se divertir quando está a jogar. E neste momento, como foi a primeira vez que isso foi em Portugal, queriam conhecer um pouco melhor Portugal e viram que existia aqui um ou outro evento e mostraram interesse, e esta informalidade acaba por ajudar. E tu tens também aqui na nossa liga profissional jogadores que adotam também esta postura. No verão tens alguns jogadores da nossa liga profissional que jogam muito 3x3, que se juntam com um grupo de amigos, um que joga em Portugal, outro que joga em Espanha, outro que joga em Itália, juntam-se, formam a sua equipa e andam aqui à procura de eventos para de uma forma mais informal jogarem e se divertirem. Claro que a vertente competitiva existe muito, não é? E foi curioso, este ano tivemos grupos de jogadores que jogam na nossa liga, que se juntaram porque eram amigos ou porque acabaram apenas por falar sobre isso, e se juntaram e foram realizando aqui a nossa tour em muitos eventos. O Hugo Sota e o João Tourrier participaram em praticamente todas as etapas, vieram de propósito ao Algarve jogar, e acho que esta informalidade acabou por os cativar mais para isso, não é? Claro. Uma outra etapa juntavam um ou outro jogador, mas acabaram por realizar praticamente toda a tour. Não fizeram o último de Lisboa porque já estavam em pré-época, mas acabaram por confessar, se tivessem a oportunidade, que tinham muito interesse em fazer. E penso que este acaba por ser, de certa forma, o caminho. E a parte informal, na minha opinião, acho que acaba por ser muito, muito importante. Ok, ótimo, Luís. Bem, da minha parte já te fiz as perguntas todas que queria fazer. Nós falamos com alguma regularidade e espero um dia poder ter tempo, nem é vontade, mas sim tempo, para poder passar aí uns dias para também conhecer um bocado desta realidade que tu falaste durante este episódio. Não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir em casa, algum conselho para os treinadores mais jovens que tenham o sonho ou comecem a pensar em sair de Portugal para serem treinadores, ou mesmo em Portugal para seguirem esta carreira? Eu não sou muito de conselhos, sou mais de partilhar experiências. Okay. E a minha experiência ao longo destes anos diz-me que enquanto nós formos mantendo aqui a paixão pelo jogo, enquanto nós tivermos a certeza que realmente é isto que queremos, que nos mantenhamos todos os dias com a mente aberta para sempre nos formarmos, para nos autoquestionarmos também e não termos aqui ideias de verdades ou certezas absolutas, porque elas não existem. Mesmo aquilo que não te possa vir a fazer sentido no dia de hoje, passado o ano pode fazer muito sentido, mas que mantenham essa mente aberta e de certa forma que não tenham vergonha de aparecer, de perguntar, de questionar, porque acaba por ser um pouco essa partilha de experiências que nos vai fazendo crescer, não é? Esta conversa que nós estamos aqui a ter, com muita gente ou algumas pessoas nos vão ouvir, é muito importante para nós, treinadores,
e é muito importante que aconteça de forma formal, mais formal, menos informal. É muito importante que essa conversa vá acontecendo, partilhe experiências e muitas das vezes, na minha opinião, existe aqui alguma, não sei se é vergonha, de mostrar aquilo que fazes, ou de seres questionado por aquilo que fazes. E que não tenham vergonha que isso aconteça, não é? Porque faz parte do teu, se queres ser melhor, isso faz parte do teu crescimento, na minha opinião. Ótimo, obrigado Luís pelas tuas palavras. E que estás desse lado, já sabes, todos os episódios acabam por ser a mesma questão, é não ter vergonha e questionar, falar com toda a gente, fazer perguntas, porque é que se faz assim, porque é que não se faz, explorar. E um dia mais tarde, se mantiverem a consistência, como o Luís já disse, o processo acaba por levar ao sucesso. Por isso, até ao próximo episódio, espero por ti.